Adiós Punta Arena, que vem a Puerto Natales, e um lugar com menos ventos. Com menos ventos que aqui. Não sou essa noite, né? Não, o carro essa noite estava sossegado. É que ele tava com a frente contra o vento. É. Tava brincando com o Max aqui, falando pra ele que aqui de Punta Arenas só tem uma alternativa: ou você cai fora ou você cai fora. O vento lá fora tá brabo e o Max tá corrigindo o tempo todo, e quando a gente olha os amigos lá na frente também, né, Max? A coisa tá feia, mas não dá pra esperar nada aqui não, tem que ir embora logo, porque o vento aqui não vai parar, não vai parar. Aqui é comum, ninguém reclama do vento aqui, estão acostumados. Vento aqui de 60, 70 km por hora é diariamente, não tem problema nenhum. Agora para nós, Não dá não. Vambora, vambora. Na hora de caminhar na rua, né, Max? opa, Parecia que eu vi, tinha uma mãozinha atrás de você te empurrando, ou então na sua frente te segurando. Ó, a coisa é feia. É complicado aqui. Então vamos embora logo. A gente tá um pouquinho mais baixo o vento aqui do que ontem, então pelo menos tá um pouco melhor. Vamos sair daqui o mais rápido possível. Que venha Puerto Natales e depois Ruta 40. dois tapas. O vento joga fora e então a velocidade tá baixa, né? Mas Nós estamos a 60 km por hora. 60? Passou disso, estamos usando. Não dá pra andar muito rápido não. Tem que ser assim mesmo. 4 horas e meia de viagem, né? Aí a gente já tá chegando lá. Pelo menos, você falou o quê? Se o vento permitir, Pelo menos se o vento porque permitir. de repente você pega vento a 60 km contra, você não vai fazer a média que você pretendia não. Carabineiros. Na ida ninguém, não tinha ninguém, mas tava chovendo. E agora na volta também não tem ninguém. Porque tá frio e tem vento. Tá frio e tem vento. Tá bom. Carabineiros. Pessoal, tá. Eles deram tchau pra você? Ela viu eu filmando, aí ela abriu um sorriso enorme, deu tchau. Mas olha a poeira. E toda hora no caminho, a cada X quilômetros, que eu não sei exatamente, mas não é muito, tem uma área de escape, um estacionamento. Nos 5 km, cada 5 km. Cada 5 quilômetros, mais ou menos. É o que o Max está falando. Quanta água, de repente. Ah, flamingos. Pelo menos são árvores cor-de-rosa. Depois de passar por uma experiência que preferimos não repetir, a de estacionar o carro à mercê dos ventos, saímos de Punta Arenas com destino a Puerto Natales. Um trajeto de mais ou menos 244 quilômetros. Falta muito então, né? Então você falou em 40 e Não, é pouco. porque eu olhei aqui,
falando 57? Mas aqui não marca nada. Você não colocou o Puerto eu não Natales. coloquei destino aí. Então, tá bom. Tá faltando 157 quilômetros. Isso tem manutenção. É. Olha. A gente já nem sabe direito o que é tanta árvore assim junto. E começamos a identificar uma mudança no horizonte. A paisagem com a qual nos acostumamos na Ruta 3 está mudando. E mudando muito. Ao longe, os picos nevados começam a aparecer e também árvores, coisa que só vimos já próximo do Ushuaia. Agora está se mostrando mais constante. Uma parada básica, estratégica. E aqui a gente já começa a conseguir ver os picos nevados das cordilheiras. Tá muito vento hoje, viu? Muito vento. Mas acho que vai ser uma constante o vento. Um ciclista maluquinho aqui sofrendo com os ventos. Oh, meu Deus. Destinos turísticos, Torres del Paine. Puerto Natales, 13 quilômetros. Uma cidadezinha mais ou menos, né? Olha. O que nós viemos fazer aqui? Comprar polho? É, Max, eu não sei não. Boa pergunta. Vamos comprar polho, talvez. Frango em espanhol. Passou a ser a nossa brincadeira. Viemos até aqui para comprar frango assado. Que frango caro, hein? Bienvenidos. A Costaneira já é aqui. Exato. A ruta del fim del mundo, aqui faz parte da ruta del fim del mundo. Puerto Natales. Puerto Natales. Mas esses picos nevados são lindos. Esse azul aqui é o iate de algum granfino. É? Você acha que isso aqui é um iate particular? É particular. Será que tem avistamento de urso aqui? Pra ter esse ursão enorme aqui? Não, Miriam. É claro que não é um urso. É um milodon. Uma preguiça gigante. Sua ossada foi encontrada em uma caverna no final do século XIX. A Cueva del Milodon. É um passeio muito bom para quem curte arqueologia e geologia. Trata-se de uma interessante formação geológica dentro de um parque mais amplo. Fica a mais ou menos 25 quilômetros de Puerto Natales, no caminho para o Parque Nacional Torres del Paine. Puta no motorhome ali, será que nós vamos conseguir parar lá? Acho que não vamos parar não, a gente só vai passar. Olha os dedos
você. Olá! ¿Serve café acá? Sí, ¿De verdad? de verdad. ¿Arábica? Café de verdad. ¿Arábica? Sí. Mentiroso. Mentira. Olha lá. Es de Colombia ese café. Ah, a vista daqui é maravilhosa. ¿Ustedes están viajando? O cisne nadando aí. Vai, vai. Qué lindo que viajen todos. Sí, re lindo. Después vas a aparecer en el video. ¿En serio? Sí. Voy a ser famosa. Tortuga y gitana rodantera. Tenés que Ah, seguir. estas dos tremendas cosas. Sí. A identidade pecuária e as crescentes atividades de aventura que são o foco dos viajantes se fundem nessa cidade, que é porta de entrada do famoso Parque Nacional Torres del Paine. Mas, a partir de Puerto Natales, você também pode subir ao Monte Doroteia para observar Puerto Natales lá das alturas. Se você tiver sorte, no cume você poderá ver o voo do majestoso côndor, que faz ninhos nas paredes verticais deste monte. Visitar a caverna do Milodon e conhecer a história desse gigante preguiçoso que habitou esta zona austral do Chile há mais de 10.000 anos. Ou então navegar pelo fiord Última Esperança e deslumbrar-se com as geleiras que estão no caminho. Existe uma variedade de atividades que podem ser realizadas ao ar livre e assim poderá curtir as fortes cores que o céu possui ao pôr do sol, já passeando de caiaque ou então de bicicleta. Nossa intenção era apenas conhecer Puerto Natales, passar rapidamente por ele. Afinal de contas, você pode ver fotos e estudar sobre o lugar, mas só quando você mesmo vai passar pelo local é que você o conhece de verdade. Sente o cheiro, vê suas cores. Nossa intenção era passar uma única noite por lá, por ser o ponto de acesso para as Torres del Paine. Já estamos decididos que este passeio até as torres não será possível. Com os pés queimados e doloridos do Max, caminhar vai se tornar um sofrimento. Pagar caro para não fazer a trilha não nos pareceu muito coerente. E como temos certeza de que ainda vamos ver muitas paisagens lindas, ficamos tranquilos com a decisão. Olha o tamanho da criança. O motorhominho, hein? Não encontramos um bom lugar para estacionar fora dos ventos fortes e passar uma noite tranquila. Com a experiência vivida em Punta Arenas, resolvemos seguir para Rio Turbio ainda hoje. E assim voltar para a Argentina. Ainda temos muitas horas de luz do sol pela frente e, assim que voltarmos para a Argentina, teremos novamente sinal de celular.
acabou. Aqui que é o passo? Passo fronteiriço. Ah, Aqui eu passo? é aqui que eu passo. Passo fronteiriço é na Doroteia. Então vamos sair do Chile e entrar na Argentina. Controle aduana. Acho que a gente vai ter que parar, pegar os passaportes. Vamos ver como é que vai ser aqui. Ela está presa. Olha como essa paisagem cambiou. Mudou completamente. Agora vamos ter que Você ver. não tem nada para declarar na aduana? Declarar não. De O que que eu comida, o que eu tenho que declarar? tomate, Tomates, ovo. tomates me tomaram na fronteira do Chile. Ovo eu não tinha já. O que tem? Leite, queijo, um polho cozido. Uma pequena serra. Bonitinho. Gracias por su visita, Chile. Saímos oficialmente do Chile e estamos entrando na Argentina, província de Santa Cruz. Bem-vindos! Rio Turbio está a 5 quilômetros. Opa, já deu pra ver que nós entramos na Argentina. Entramos na Argentina, olha a estrada. Precaução, curva em descenso. Muito peligroso. Peligroso, é peligroso. Complexo turístico. Cabanas e albergues, ó, dá pra gente ficar por aqui em algum lugar, mas já pensou que emoção? E essas árvores, hein? Olha, a internet acabou de voltar. Já temos sinal de internet, mas já temos sinal de telefone. E chegamos no posto de controle argentino. Agora vamos ver o que a gente vai ter que fazer aqui. Ele vai estacionar? Las Malvinas são argentinas. Já tá a placa lá de novo. Placa BTG 1406. Pronto, checado. Não levaram nada porque não tinha o que levar também, né? O fato é que o controle argentino é muito mais tranquilo que o controle chileno. Chegamos na Argentina, checagem do carro feita. Não encontraram nada, podemos seguir. Agora é descida da serra, né? Ah, segura o freio aí. Freios pra que te quero. Eu acho que aqui a gente tá vendo o Rio Turbio de cima. Será que aquilo é Rio Turbio? Vamos descobrir. Nós vamos ter que descobrir isso ainda. Onde que a gente vai conseguir dar uma parada. Aqui é a plaza. Aqui eu tô com a operadora. O telefone celular começou a funcionar. Então eu tenho alguma internet aqui sim. A
Assim que chegamos, ela começou a funcionar. Foi só entrar na Argentina e pronto. Tinha sinal de novo. Esse aqui aí é uma praça aqui que dá pra estacionar, apesar de que tá tudo amarelo, porque sabe. Tem estacionamento aqui. Lazoleta? Tem um estacionamento aqui, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Vamos conhecer um pouco mais de Rio Turbio junto conosco? Muito obrigado pela sua audiência. É a sua participação que nos impulsiona a ir além e seguir compartilhando nossas experiências e descobertas. Até mais vídeos e mais histórias.